Tem momentos em que a melhor decisão que uma pessoa pode tomar não é acelerar mais, aprender mais, consumir mais ou tentar acompanhar tudo. É simplesmente parar de ouvir tanto barulho. Por quê? Se você olhar com calma, uma parte enorme do sofrimento das pessoas hoje não vem só dos problemas reais da vida, mas vem também, muitas vezes, do excesso de coisas entrando na nossa cabeça, na nossa mente o tempo inteiro. Opinião demais, comparação demais, notícia demais, cobrança demais, urgência demais. E no meio disso tudo, a pessoa vai perdendo uma coisa essencial: a capacidade de ouvir a própria vida com clareza. Ela acorda já puxada por notificação, passa o dia cercada de pressa, vê gente aparentemente vencendo o tempo inteiro na internet, escuta o que deveria estar fazendo, onde já deveria estar, o que já deveria ter conquistado, e sem perceber, essa pessoa começa a construir a própria vida em cima de ruídos. Esse é o ponto mais perigoso, porque ninguém consegue reconstruir a própria vida ouvindo todas as vozes ao mesmo tempo. Em algum momento, a pessoa precisa se afastar do barulho o suficiente para perceber o que é dela e o que só entrou ali de fora. Precisa voltar a escutar os próprios pensamentos sem interferência constante do mundo inteiro. Porque tem muita gente hoje sofrendo por coisas que nem nasceram dentro dela, como sentimentos que nem nasceram dentro dela, como pensamentos que nem nasceram dentro dela, e ela está carregando medo que pegou da internet muitas vezes, pressão que pegou de comparação dentro da internet mesmo, ansiedade que pegou de viver vivendo a vida dos outros. Só que, convenhamos, a vida real não funciona no ritmo da vida na internet. A vida real tem pausa, tem dúvida, tem fase ruim, tem fase de recomeço, tem lentidão, e isso não significa um fracasso totalmente. Só que, quando você passa tempo demais exposto ao barulho externo, começa a tratar o próprio processo como se ele fosse insuficiente, como se tudo estivesse atrasado, como se você estivesse sempre devendo alguma coisa para o mundo. E isso vai cansando, isso vai te cansando por dentro. Porque além dos seus problemas reais, como relacionamentos, como boletos, como família, você ainda carrega expectativa, comparação, opinião e urgência inventada. E no fim, sobra cada vez menos energia para fazer o que realmente mudaria a sua vida por completo. E esse é um dos maiores paradoxos de hoje. As pessoas estão consumindo cada vez mais conteúdo sobre mudança, produtividade, mentalidade, propósito e ao mesmo tempo cada vez mais perdidas dentro de si. Porque chega uma hora em que informação demais não ajuda mais, mas ela confunde e ela atrapalha. Você já não sabe se quer aquilo mesmo ou se só começou a querer porque viu muita gente querendo também. Já não sabe mais se está construindo uma vida que faz sentido para você ou uma vida que parece bonita por fora. E isso vai desconectando a pessoa dela mesma. Por isso, ignorar o barulho não é fugir do mundo. É parar de deixar o mundo inteiro entrar na sua cabeça o tempo todo. É você entender que nem tudo merece sua atenção. Nem toda opinião merece espaço e nem toda urgência merece ser tratada como prioridade. Por quê? Se você não aprende a filtrar isso, você vai viver ocupado demais com o que aparece e distante demais do que realmente importa na sua vida. E reconstruir a própria vida começa justamente aí, quando você para de viver tão disponível para coisas externas. É quando você entende que não dá para se curar ouvindo todo mundo ao mesmo tempo. Não dá para tomar boas decisões estando mentalmente contaminado por comparação, excesso de estímulo e ansiedade. E talvez o primeiro passo seja esse: diminuir a interferência. Não no sentido de sumir do mundo ou largar tudo, mas no sentido de reduzir o excesso. Escolher melhor o que você consome, quem você escuta e quanto tempo você passa exposto ao que te agita por dentro. Porque às vezes a pessoa não precisa de mais conselho, precisa de menos confusão. Precisa de alguns dias sem se comparar tanto, sem transformar a internet inteira em referência para a própria trajetória, sem alimentar esse ciclo em que vê demais, pensa demais, sente demais e no fim não consegue fazer nem o básico com clareza. Porque, como eu disse antes, a reconstrução ela não começa no barulho. Ela começa no momento de lucidez, de clareza, naquele momento em que você percebe que desse jeito eu não quero mais viver. E essa percepção muda muita coisa. Porque quando ela chega, você começa a entender que reconstruir a própria vida não é fazer uma grande revolução mágica.
não é mudar tudo de uma vez, não é virar outra pessoa em uma semana. Reconstruir é quase sempre algo mais silencioso, como mudar bons hábitos, deixar de fazer hábitos antigos que sejam maus, é parar de sustentar o que realmente está te destruindo. Às vezes, reconstruir é sair de um ritmo insano, às vezes é cortar um hábito, às vezes é reorganizar a rotina, às vezes é voltar a dormir direito ou dormir mais, às vezes é só trazer atenção de volta para o que está na sua frente. Porque uma vida se reconstrói assim, em decisões menores, mais honestas e mais sustentáveis. E eu sei que isso parece menos empolgante. Porque na nossa era, tudo é muito rápido. Tudo acontece em segundos, em minutos, em instantes. Porque hoje tudo é vendido como transformação radical, como se a vida mudasse numa virada cinematográfica. Só que a maior parte das mudanças reais não acontecem desse jeito. Ela acontece quando você começa a se respeitar mais, quando para de negociar com o que já te fez mal 1000 vezes e você continua fazendo, quando protege melhor a sua atenção, quando entende que a sua paz vale mais do que parecer atualizado sobre o caos do mundo inteiro na internet. Eu vejo que muita gente perdeu a sua paz já se estressou, já sentiu raiva, tentando não perder ela. Quer acompanhar tudo, saber de tudo, responder tudo e consumir tudo que vê na internet. Só que esses efeitos eles são catastróficos para a pessoa, porque ninguém fica inteiro vivendo assim. Ninguém consegue viver desse jeito. Chega uma hora em que a mente cansa, e quando a mente cansa, até as coisas simples ficam pesadas e você fica irritado por coisa pouca. Então, talvez reconstruir a sua vida exija uma decisão muito simples, mas muito séria. Parar de tratar excesso como algo normal. Não é normal viver com a cabeça acelerada o tempo inteiro, o tempo todo. Não é normal viver se comparando o dia inteiro. Não é normal sentir que a mente nunca descansa. Não é normal você acordar e já pegar o celular para ver as notificações, o Instagram, o TikTok ou qualquer outra rede social. Isso não é normal. Pode ter ficado comum, isso já faz parte da sua rotina e eu sei disso, mas comum não significa saudável. E quando você entende isso, alguma coisa na sua mente começa a mudar. Por quê? Você escolhe melhor o que consome, escolhe melhor quem escuta, escolhe melhor o que acompanha, escolhe melhor onde coloca a própria energia. E esse filtro, ele muda muita coisa. Porque quando o ruído diminui, algo começa a voltar. A clareza. E a clareza, ela muda tudo. Com clareza, você percebe que talvez não precise resolver a vida inteira agora. Precisa só parar de piorar ela. Precisa só interromper alguns padrões. Precisa só voltar a fazer o básico com constância. E essa é uma das partes mais interessantes. Isso já é reconstrução. Muita gente acha que reconstruir a vida é viver outra pessoa. Às vezes não. Às vezes não é só voltar para si mesmo, mas voltar para um ritmo mais humano, voltar para o que faz sentido para a sua vida, voltar para o que está sob o seu controle, voltar para uma vida que caiba dentro da sua saúde mental. E aliás, se você quiser se aprofundar nesse assunto e nesses temas que eu trago aqui nos vídeos, eu deixei na descrição alguns livros que falam justamente sobre atenção, excesso de estímulo, foco e reconstrução de vida. Então depois dá uma olhada ali embaixo, aqui embaixo na descrição, porque pode te ajudar bastante a entender melhor tudo isso. E outro ponto importante é, ignorar o barulho não é se tornar indiferente, é só parar de ser invadido por tudo. Você vai continuar vivendo no mundo, continua sabendo que existem problemas e responsabilidades, mas para de agir como se precisasse absorver tudo isso ao mesmo tempo, o dia inteiro, o tempo inteiro. Porque você não foi feito para carregar o peso do mundo inteiro na mente. E talvez uma das decisões mais maduras que uma pessoa pode tomar seja justamente essa: parar de dar atenção demais ao que não controla e começar a investigar e investir energia no que realmente pode reconstruir a sua vida. Porque é aí que a vida começa a voltar para o eixo. E não, isso não acontece de um dia para o outro, mas começa. Começa quando você reduz o ruído, começa quando você protege melhor a sua atenção, quando você para de alimentar o que te adoece, quando você volta a investir energia no que realmente sustenta a sua vida. Porque no fim das contas, ignorar o barulho e reconstruir a sua vida é isso. Parar de se perder no mundo e começar aos poucos a voltar para si mesmo. Então, se você gostou do vídeo, eu peço que você curta o vídeo, compartilhe se for possível com alguma pessoa e se inscreva no canal para receber mais conteúdos como esse. Além disso, eu deixei na descrição
alguns livros, né, que podem aprofundar o seu conhecimento e os seus pensamentos. E eu vou deixar aqui em cima, em algum desses lados aqui, um outro vídeo sobre um assunto relacionado a esse que eu fiz no vídeo.